Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Cá estamos para mais um encontro. Sinceramente, eu não vi a hora que chegasse, tá? São semanas, né, que vão aí se alongando, passando, e a gente vai tentando, como a gente pode, se comunicar, se falar. Ainda bem que a gente tem hoje a mídia, os meios de comunicação, celular e assim por diante, porque tá difícil, a saudade tá pegando. Tá começando agora a pesar um pouquinho mais. Boa noite, Raquel. Boa noite, Luciane. Lenita. Oi, Lenita. Dinaura, José, Débora, Drica, Gabriele, Lu, a Maria. Oi, Maria, tudo bem? Zuleika, bem-vindas. Fernanda. A gente vai esperando o pessoal entrar aí, né? Saudade imensa, a Lu também. Boa noite, Daisy. Kelly. Oi, amiga. Oi, Aline. Hoje a gente não teve nenhum problema, gente, aqui de comunicação, porque a semana passada não conseguia de jeito nenhum conectar, né, no PC. Oi, Frank, Andréa, Fernanda, de novo, Débora. Oi, Débora. Débora, eu vou passar a te ver, tá? Eliana. Oi, Eliana, tudo bem, Simone? Me fala um pouquinho, gente, como que vocês estão, como é que foi o decorrer dessa semana, final de semana, como passaram esses dias, como é que vocês estão aí encarando, né, essa quarentena tão longa que a gente está tendo. O que que vocês estão fazendo para equilibrar aí um pouquinho, né, as nossas forças, as nossas energias? Se estão meditando, estão conseguindo ler, estão conseguindo tirar um momento para vocês para fazerem coisas que vocês não conseguiam fazer em casa há muito tempo, mais tempo com as crianças, é, ligações de vídeo aí para quem vocês amam, estão com saudades. Boa noite, gente. Aqui, às vezes, no PC, as mensagens vão chegando um pouquinho atrasada, tá bom? Tentando controlar a ansiedade. É isso aí, Raquel. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema, eu acho que super relevante, que todo mundo já conhece. Quem tem contato comigo e que já frequentou o Grupo Esperança ou não, ou mesmo aqueles que são espiritualistas ou simpatizantes da doutrina espírita, ou espíritas atuantes também, como nós temos no nosso grupo, lá no Eloy, a gente sempre aborda um tema que eu acredito que muitas pessoas que talvez não frequentem conosco, linda, é, tenham curiosidade também de saber, tá bom? Oi, Mauro. Oi, Fê. Um pouco de tudo, ansiosa, insônia. Que bom. Muito legal esse negócio da leitura, viu? Oi, Walter. Porque é isso que eu queria falar para vocês. Joia, Lenita, leiam, leiam muito, gente. Eu tô com a coleção praticamente todinha do André Luiz aqui. Eu não tô tendo muito tempo por questão de trabalho de ler quanto eu gostaria, mas todos os segundos que eu posso me conectar um pouquinho, chegar um pouquinho mais perto do pouco ainda, né, de tudo que eu vi nesses anos de doutrina, seja como dirigente do trabalho, como espírita e como médium, a leitura faz um bem danado, tá? Ela tira o fluxo do nosso pensamento, às vezes até da sensação que a gente está tendo aí de ansiedade, e colabora muito para uma calma incrível que às vezes a gente não sabe nem de onde vem, tá? É como se abastecesse realmente a nossa alma, o nosso coração com um alimento nobre, essa leitura que muda o nosso psiquismo, que faz com que o espírito se conecte com o alto, vivendo uma realidade que a gente sabe que existe, né, que já vivemos até, nos faz um bem danado. Getúlio, tudo Getúlio querido, seja bem-vindo. A insônia incomodando bastante, tá? Nós vamos falar um pouco sobre tudo isso. Vocês já pegaram uma garrafinha de água, um copo de água aí, gente? Tá, Silvia, em segurança. Tá, mas eu acredito que
todos nós, né, estamos aprendendo a viver um dia após o outro com um certo receio, né? Uh, Talvez a insegurança ela venha de algo que aconteceu de uma maneira muito abrupta, né? E mudou completamente as nossas vidas e nos faz muitas vezes indagar, e amanhã como que vai ser, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Valquíria, assistindo, você gostaria que a oração fosse dedicada à minha mãe que está muito dodói? Claro, Valquíria, a vozinha, vamos lá. Pode deixar, tá no nosso coração. A prece não vai ser, Valquíria, só para ela, tá? Mas eu vou ofereço todo o nosso encontro hoje a ela também. E é um querido amigo que está lutando pela vida, gente, que contraiu Covid, tá? 19, que está na Soban. E se a gente puder e vocês me permitirem hoje oferecer esse nosso encontro também para ele, para que ele siga, né? Sobre as bênçãos de Deus, o rumo dele, que muito provavelmente será o ingresso à pátria espiritual novamente. Tá? Boa noite, seu Val, Zuleika, Ká, Tati. Muito bem. Pegaram, me dá só um ok se a água tá aí pertinho de vocês. É muito importante, gente, esse fluidificar da água, tá? Não vamos banalizar, não, porque é de um efeito grandioso para as nossas vidas. A gente vai falar um pouquinho disso agora também. Estou fazendo muito tricô para o netinho que chega dia 28, semana que vem. Zuleika, parabéns. Zuleika, eu sou louca para ser vó. Eu vivo falando isso, né? Eu amo criança, tenho um maior, assim, desejo de estar com as crianças pela inocência delas e por aquilo que elas mostram, né? Eles ensinam tanto pra gente e às vezes eu sempre falo que eu morro de medo, né? Eu morro de medo que criança, a hora que te coloca na parede para perguntar alguma coisa, você tem que estar muito preparado. Eles são sensacionais. Então, vamos lá, Ronaldo, seja bem-vindo. Vamos começar com a nossa prece, o pessoal tá dando ok, então? Então vamos lá, gente. Vem, Grupo Esperança, esperança, gente. Tudo vai passar. É um aprendizado enorme, é uma sensação tão boa de poder abraçar vocês. O abraço de maneira fluídica, o pensamento de gratidão, a voz de vocês, como eu gostaria de ouvir a voz de vocês, acolher. Eu tenho pessoas divinas, importantíssimas, que passaram pela minha vida, existem ainda na minha vida e no meu coração. E, obviamente, as pessoas, pelo fato de eu ser espírita e principalmente crer absolutamente na existência da vida após a morte, as pessoas acabam se lembrando de mim também no momento do desenlace físico de algum ente querido. E isso me traz uma gratidão enorme, porque o fato de nós nos sentirmos úteis em algum momento do nosso dia, da nossa semana, das nossas vidas para alguém, é o maior presente que pode acontecer na vida de alguém. A utilidade, o fato de você ter essa troca, esse acalento, essa sensação de poder ter sido importante, útil e fazer com que o peso que aquela pessoa vivia naquele momento pudesse, de certa maneira, ser aliviado. Tá? Fecha um pouquinho os olhos de vocês agora. Daniel, Cláudia, Daniel também, que tá aí com o Covid, vai ficar tudo bem, tá? Vai estar em nossas preces. Então, antes de eu fechar os olhos, eu dedico essa união de hoje à nossa vozinha Carmen, que está aí com certeza se preparando para voltar para casa, a um amado e querido amigo de nome Adelino, ao Daniel e todas as outras pessoas que estiverem nesse momento conectadas conosco de alguma maneira. E tragam
quem vocês acreditam nesse momento para a tela mental de vocês, que esteja precisando dessa energia que nós vamos fazer agora, gente, nessa corrente de oração. Bons espíritos, amigos e mensageiros de Deus, uma grande falange de união de almas agora encarnadas e desencarnadas pedem para que vocês nos acolham nessa reunião, nessa troca, nesse acréscimo de conhecimentos, na somatória de desejos, na esperança que nós precisamos cultivar a cada dia. Que Jesus, o nosso bom e amado Mestre, abençoe essa tarefa de amor dessa noite, para que juntos, unindo a espiritualidade ao saber, ao raciocínio dentro da lógica, a um sentimento, gente, movido, eu repito, pela esperança, todos os espíritos que envolvem os nossos lares, nossos anjos guardiões, nossos parentes que já nos antecederam na vida espiritual, os nossos animaizinhos, aos espíritos que tutelam a nossa casa, nós pedimos a permissão agora para trabalharmos juntos de vós. Que a nossa querida mãe, Maria de Nazaré, esteja de braços abertos para conduzir esse nosso encontro junto a todos esses espíritos que nos rodeiam da melhor maneira possível, trazendo a todos nós aquilo que nós precisamos hoje para abastecer a nossa alma. Que assim seja. Vamos lá? Gente, eu sempre falo para vocês, principalmente para quem me conhece nas minhas reuniões, que dificilmente vocês vão me ver lendo alguma coisa, né? E essas últimas 3 semanas têm sido semanas de muito trabalho, muitos desafios, né? Obviamente, em todas as circunstâncias que a gente se coloca como úteis no mundo, as pessoas vão acontecendo, né? Mesmo dentro do âmbito de trabalho, e nós sentimos que as pessoas hoje, o que elas mais procuram é algo ou alguém que possa trazer realmente um consolo ao coração deles. Mas nunca nós nunca precisamos tanto dos espíritos. E nós nunca precisamos tanto das pessoas que acreditam na existência da vida após a morte. E nunca precisamos tanto de trocar ou dividir essa realidade sem jamais impor as nossas ideias às pessoas que têm uma crença diferente, mas as pessoas estão sedentas por ouvir os espíritas. Porque, por incrível que pareça, por mais que nós estejamos unidos aqui hoje, cada qual com os seus desafios, tem aí a insônia, tem os relatos físicos, a preocupação com pessoas que estão doentes, o desenlace carnal, né, que seria a morte, que para nós espíritas não existe, mas nas palavras que nós temos ainda, a morte, para a maioria das pessoas, que não é o fim de tudo, é apenas um recomeço, a gente sente que existe na generalidade aí uma certa tensão muito grande, em um misto de sentimentos e ideias que não se renovam nos dias, porque a gente sabe que as notícias estão cada vez mais fortes em questão desse desencarne coletivo que são as mortes. Então, as pessoas nunca precisaram tanto umas das outras, mas nunca se fez tão importante a presença, assim, da ideia e dos relatos de um espírita
Não que nós sejamos mais importantes do que qualquer crença ou qualquer religião ou qualquer pessoas que participam de outras ideias, mas para nós espíritas, por mais que nós sabemos que a vida real é do outro lado do mundo, nós ainda precisamos de retornar ou retomar nessas nossas ideias, gente, questões nossas íntimas quanto espíritas e médiuns, para que nós hoje sejamos capazes de utilizar todos esses inúmeros recursos que nós temos ao nosso favor. E uma vez que eu consigo ser favorecido pela minha ideia, pela minha crença e por essa verdade que já se fez muito nítida em nossas vidas, a gente sirva também de instrumento, de medianeiro, para que as outras pessoas também criem uma esperança no amanhã. Então, quando a gente fala da importância do ser espírita, não é pelo fato dos fenômenos, mas pelo fato de nós entendermos que dentro do movimento espírita existem seres denominados médiums, que são medianeiros, que viveram, gente, sempre uma realidade muito diferente para as pessoas que não creem absolutamente no espiritismo ou na vida no além do túmulo. E quando o médium ele está presente na vida das pessoas, na sociedade, num ambiente de trabalho, na família, que não existem coincidências, nós vamos sempre nos encaixar e reencaixar em círculos de convivência que nós já vivemos em outras vidas. O médium ele vai ter sempre uma responsabilidade muito grande de ser medianeiro, de passar tudo aquilo de melhor que ele pode ter aprendido até hoje. A prova mais difícil que existe, gente, na reencarnação é a mediunidade. E a mediunidade, ela vai ser um aspecto muito mais aflorado em todos nós. Uma vez eu sempre disse isso, né? Todos nós somos médiums, mas aí a gente vem com Kardec, vem com Herculano Pires, e eles dizem o seguinte: o maior parapsicólogo do planeta foi José Herculano Pires. Ele diz o seguinte: que talvez a colocação que todos nós somos médios tem que ter uma certa cautela. Então a gente tem que dizer que todos nós, em maior ou menor grau, nós vamos sentir o reflexo do invisível, daquilo que é imponderável, daquilo que existe no plano espiritual. Essas sensações e que nós denominamos de senso-percepção, ela é um sentido que ele vai se desenvolver agora de uma maneira muito mais acentuada. Eu sempre falei há tempos atrás, principalmente nos trabalhos mediúnicos, que o médium, daqui a um tempo, ele ia se aposentar, né? Por quê? Porque nós tínhamos como sensação primordial, pelo fato de sermos medianeiros, e eu me incluo a isso porque eu também sou médium, médium de prova, e não é, gente, um dom, e nem é para nós colocarmos num pedestal, num altar o médium, porque o médium ele reencarna com essa prova porque em outras existências nós erramos muito e também nos encorajamos muito com esse erro e com esses erros. E daí nós voltamos nessa reencarnação, que é a mais importante da somatória de todas que nós tivemos até agora, porque é o presente essa encarnação, com o sexto sentido aflorado, que é uma prova muito grande, por quê? Porque o médium, antes e nesse momento agora, ele sente demais a dor alheia. Você quer ver o que é a senso-percepção ou a mediunidade? Quando um médium ele realmente escolhe a mediunidade como prova, antes do médium, gente, chegar numa reunião de trabalho, numa reunião do colégio dos filhos, numa reunião familiar,
ele, a quilômetros, ou antes até de sair de casa, 1, 2 horas antes, ele começa a sentir a vibração que está o local e a vibração das pessoas que rodeiam, que estão ao redor daquele local, encarnadas e desencarnadas. Então, por exemplo, quando eu, Andréa, saio e vou trabalhar e estou com um paciente ou num hospital ou dentro da casa dele, dentro daquele ambiente existem outros seres que são invisíveis a olhos nus, né? Mas que fazem parte da história dele. E a história, quando eu me refiro à história, gente, não é essa encarnação somente. São todas as vidas pregressas. E antigamente a gente tinha a sensação que era um peso muito, muito grande. A maioria das comunicações mediúnicas, elas assustavam. Por quê? Porque o médium, ele teria que ter, e hoje a gente tem de maneira muito mais acentuada isso, uma preparação, um esclarecimento para não colocar na cabeça que isso é uma coisa completamente sobrenatural e fora da realidade. Nós vamos começar a viver agora o sexto sentido, que é a mediunidade aflorado, não só nos médiuns de serviço que tem que trabalhar, mas nas pessoas que, de certa maneira, como diz Kardec e Herculano Pires, essas sensações do mundo invisível. Então, assim, a intuição, ela é um fator da mediunidade, a insônia pode ser um fator da mediunidade, dores de cabeça muito importantes podem ser fator da mediunidade, aquela angústia que chega de maneira abrupta pode ser o fator da mediunidade, aquela labirintite que ninguém sabe de onde vem, que de repente você está jóia, depois de 10 segundos você começa a sentir aquela tontura que parece que você vai cair. Então, assim, se eu fosse relatar para vocês hoje quais são os sintomas da mediunidade, nós ficaríamos aqui mais de 1 hora e meia falando. Falei, todo mundo ia falar, viu, André, tudo é mediunidade? De certa maneira, sim. Por quê? Nós, gente, quando a gente está para desenvolver uma doença, nós começamos com alguns sintomas, né? Vamos lá, tá aí, né? Na questão atualíssima. Covid-19, a gente sabe que vão ter alguns sintomas físicos, né? Então, vai começar com a dor de garganta, vai ter a febre e assim por diante, já existindo uma desorganização e uma luta também do meu corpo, né, a nível celular, para tentar combater esse vírus aí que está me tirando um pouquinho do equilíbrio na questão da saúde. A mediunidade é uma coisa, esses sintomas que nós temos, gente, que é a angústia também, que é também parte da depressão, que são, e de maneira muito acentuada, as síndromes do pânico, né? Elas vêm de maneira muito rápida, né? E muitas vezes o médium ele pode ter tido contato com um espírito já desencarnado em sofrimento, precisando ainda da energia vital do médium reencarnado, porque ele acredita ainda estar vivo e não tem noção da existência da vida após a morte, então ele precisa de um medianeiro que seja conduto para ele conseguir, de certa maneira, gente, sair aqui da crosta terrestre, porque é pesado, é difícil. Por isso que muitas vezes eu digo que, meu Deus do céu, que os centros espíritas, agora não dá mais tempo, gente. Eles deveriam abrir as portas para que os médiuns em desespero pudessem receber entidades ainda mais desesperadas. Por isso que o nosso grupo, gente, é um grupo espírita, onde nós nos reunimos com a necessidade de fazer e obedecer uma condição muito simples, que é aquela única e exclusivamente de servir a Deus e ao Mestre Jesus como medianeiros do sofrimento alheio. Então, a definição do médico que eu tenho para vocês, gente, é isso: é um medianeiro, é um auxiliador, é um conduto entre o plano espiritual e a vida material. E creiam, as pessoas que é, tiveram estudo em base de estudos na codificação espírita, na nossa doutrina espírita, que são médicos super respeitados. Eu posso citar aqui o doutor Ari Lex, do Hospital das Clínicas em São Paulo,
Todos os casos, gente, todos os casos intrincados nas casas André Luiza, onde vinha psiquiatria, anomalias congênitas, quem não tiver daqui para frente esse olhar, vai ter muita dificuldade, gente, de auxiliar na cura de alguém. Uma coisa que eu queria muito falar para vocês hoje é isso: o médium, gente, ele não é um ser extraordinário. O único médium realmente que nós podemos, ter muita cautela e respeito e gratidão e amor em falar, ele foi brasileiro. E esse médium de grande respeito se chama Chico Xavier. Por isso que todas as obras do Chico, elas vêm estudadas, relidas pelos maiores neurocientistas e psiquiatras da atualidade. Uma vez, certa feita, falaram o seguinte, que o Nosso Lar, que foi a primeira coleção dos livros psicografados pelo Chico Xavier vindos do espírito de André Luiz, nossa, parecia um cenário assim, fantasia, né? Que nem os desenhos aí da Disney seriam tão fantasiosos, gente. Não, é a mais pura realidade. Ah, André, como que você pode provar isso? Leiam. Não vejam só o filme, leiam o nosso lá que vocês vão começar a entender um pouquinho a grandiosidade, gente, desses relatos que o Chico trazem para gente. Tá? Ai, André, como que eu vou curar a mediunidade? Mediunidade não se cura porque não é uma doença. Mediunidade se educa. Mediunidade se lapida. Mediunidade começa a ser entendida. E nós temos inúmeras faixas etárias onde a mediunidade ela é muito mais preponderante. Começa na infância, onde as crianças muito facilmente vão relatar, muitas vezes, a presença de espíritos dentro de casa que eram bisavós, tataravós, que elas nunca poderiam ter conhecido. Né? Então, por quê? Porque até os 7 anos de idade existe um liame, uma ligação muito maior com a vida passada, que é aquela que ele recém chegou, né? Seja do plano espiritual como a reencarnação que ele tem como experiência, então é aquilo que ele tem dentro dele como recordação. Depois a gente tem a fase da puberdade, nunca se viu tantos adolescentes, gente, ou extradotados, ou com casos aí intrincados, muitas vezes também complexos, né, para educadores conseguirem tratar e lidar, principalmente, e educar. Depois nós temos na base mais ou menos de 30 e poucos anos, e são 4 etapas. E a última, falando aí da vozinha, a última é quando a pessoa já está numa idade muito madura. Então a gente coloca isso aos 80 e poucos, 90 anos. Muitas vezes a gente acredita que a pessoa está sofrendo demais, mas muitas vezes o fato de ela dormir bastante, o fato de ela ficar às vezes com um olhar meio parado assim, nada mais é que o contato dela já com o plano espiritual, que é a casa bendita para onde todos nós retornaremos. Então, o que que eu preciso pedir para vocês? Primeiro, os médios que estão nesse momento, gente, sentindo sim o peso do planeta, ponderem um pouquinho, nem tudo que vocês estão sentindo, gente, é de vocês. Né? Eu quero chamar isso. Então, aquele choro, aquele desespero, às vezes, as incertezas, a insegurança, a vontade de falar. Eu não sei vocês, vocês me conhecem, eu adoro falar, gente, mas eu não gosto de falar com qualquer pessoa, né? Eu gosto de falar com as pessoas que eu vejo que, de certa maneira, a espiritualidade colocou no meu caminho para que eu servisse de conduto também para dizer algo a elas. Eu vou falar para vocês uma coisa, quando a mediunidade aflorou em mim, a maioria conhece a minha história aqui, principalmente com o seu Antônio, que foi uma pessoa que me ajudou muito, eu via, ouvia e sentia a presença de espíritos 24 horas por dia. Mas eu fui uma pessoa muito resistente. Então, o sofrimento, em certo grau, da mediunidade foi importante para que eu despertasse, porque a gente desperta pela dor. Então, eu falo muito hoje com o pessoal do centro
do grupo Esperança, eu falo, gente, nós nunca sentimos tanta falta das nossas reuniões, nós nunca precisamos tantos dos espíritos, nós nunca precisamos tanto dos nossos espíritos irmãos que nos auxiliam, do nosso anjo guardião, dos amigos espirituais que nos tutelam a vida inteira. E é agora, é esse momento que a gente tem que se conectar, né? Se entrosar cada vez mais com eles. Eu não posso falar para vocês, não vejam noticiários, não acreditem no que está acontecendo, porque é uma grande seleção do nosso planeta. Só que o convite aqui é para que nós, quanto espíritas, nós sejamos capazes de usar aquilo que é o pouco, mas pode ser o muito do que nós já sabemos em nosso benefício, tá? Hoje, o que, que eu quero ler? Eu sei que a maioria que está falando aqui comigo, a maioria que eu conheço, a Silvia está aí, a Aline, pessoal que trabalha, o seu Walter e assim por diante, são, são pessoas que trabalham há anos já, né? Conosco no Grupo Esperança. E a gente tem, eu sei que aparece ao contrário aqui para vocês ou não, né? Acho que sim, não? Tá. Esse livro, gente, é um livro de nome Mediunidade. Eu quero que ficar muito, que deixar muito claro aqui, que fique muito claro, principalmente eu peço, a Simone, eu peço para que vocês me permitam também, né, entrar nos lares de vocês, falar com vocês e muitas vezes expor a ideia, obviamente, da nossa doutrina, mas eu tenho certeza que vocês que estão agora nos seguindo nesse momento são pessoas que procuram também, de certa maneira, ouvir o aprendizado dessa doutrina tão divina, porque nós nunca precisamos tanto dela. Uma outra coisa extremamente interessante que eu vejo, e eu já falei isso em outros encontros nossos, é que todas as igrejas, templos, cultos de todas as crenças, de todas as religiões, estão fechados, né? As pessoas não estão podendo estar em evidência nesse momento, se unir, mas nós nunca oramos tanto, nós nunca rezamos tanto, nós nunca procuramos tanto o nosso pequeno saber em pró a ajuda íntima e daqueles que nos rodeiam, tá? Eu quero falar um pouquinho, o autor do livro, Frank, é José Herculano Pires, tá bom? Depois eu vou colocar tudo para vocês na página, pode ser? Tá? É muito, muito, muito divino esse livro. Eu peço para que vocês leiam sempre meditando. O que, que é isso? Se vocês tiverem um livro físico, né, grifem, procurem saber o que, que é as palavras, tenta colocar lá na nossa página que eu e a Bruna a gente vai tentar responder para vocês, obviamente se tiver ao nosso alcance todas as dúvidas possíveis, tá bom? Lê sim, Kelly, vai ser muito legal. Beleza, ó, vamos lá. Eu gostaria de ler algumas partes desse livro e o capítulo é o primeiro. Posso ler? Imagina, Frank, disponha. Ó, conceito da mediunidade. Então, José Herculano Pires, gente, ele foi muito um grande amigo também de Chico Xavier. Ele está presente em um programa que se chama Pinga Fogo. Era ele que fazia questionamentos bem complexos para o Chico, foi divino e a gente tem esse programa também na íntegra no YouTube, tá bom? Ó, médium, definição de médium. Médium quer dizer medianeiro, intermediário. Entre o quê? Entre os dois lados da vida. Eu, André, estou temporariamente reencarnada. Mas existe um espírito que precisa de um medianeiro para se comunicar com uma filha. Quantas e quantas vezes acontece isso no centro através da psicofonia, que é quando um médium recebe os dados emitidos pelo pensamento do espírito, sempre auxiliado por espíritos de hierarquia, tá? De organização do plano espiritual, e eu vou transmitir. Por isso a responsabilidade do médium é enorme, gente, tá? E tem que ser de uma maneira calma, cautelosa, sem assustar ninguém, sem
médium perder o controle, por isso que a gente fala para frequentar sempre, estudar e praticar, porque o estudo sem a prática é uma flor sem perfume, uma música sem melodia, né? Mas a gente também tem que ter a responsabilidade de que tudo isso é uma coisa muito séria. Então, aos poucos o médium ele vai entendendo a seriedade desse compromisso e a passagem de um espírito ou ato mediúnico, gente, seja ele pela psicofonia ou pela psicografia, ele se torna simples e principalmente extremamente útil para o nosso planeta, mais do que nunca na atualidade, tá bom? Ó, médio então quer dizer medianeiro, intermediário, que estabelece relações entre homens e espíritos. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual que nos cerca e nos afeta em suas vibrações psíquicas e afetivas. Tudo bem? Ó, mediunidade se desenvolve no processo de relação. Geralmente, o seu desenvolvimento é cíclico, ou seja, processa-se por etapas sucessivas em uma forma também aspiral. As crianças possuem, por assim dizer, a mediunidade na flor da pele. E aqui nós seguimos 4 estágios, tá? Que é o que eu falei para vocês: a infância, a adolescência, vamos dizer lá entre a meia idade e a idade mais madura. Uma coisa importante que a gente deve colocar aqui, gente, e que eu acho muito importante que vocês tenham isso na cabeça. Eu nunca tive medo de espíritos. Eu sempre falo isso, né? O médium, quando ele nasce com essa prova da mediunidade, ele tem uma cota extra de energia. Essa energia é tão grande que a maioria dos médios eles encontram uma certa ansiedade que eles não sabem da onde. E quando o médium ele não trabalha isso, não só nos centros espíritas, gente, mas é bom sim. Se eu tenho uma cota extra, perdão, de energia e a casa do meu vizinho está faltando energia, o que, que eu vou fazer? Levando em conta o que a gente está vivendo na atualidade. Eu vou também distribuir a minha energia. É isso que Deus espera de nós, que aquele que tem um pouco menos, né, possa receber ajuda daquele que tem um pouquinho mais. E aquele que tem muito possa dividir para vários. Então, o médium, ele não vem à Terra para viver única e exclusivamente as suas belezas, né? Ele pode ser extremamente leal, gente, a tudo, a profissão, a família, os relacionamentos, a posição dele como pai, como filho, como irmão, mas precisa ir um pouco mais além. E é uma tarefa que, por mais que se. Porque a gente morre de medo do compromisso, né? Quando você chega para uma pessoa e você vê que a pessoa está sofrendo, você fala: olha, isso é mediunidade, a pessoa quer cair fora. Porque realmente é um compromisso difícil, mas depois que você vê o benefício que o desenvolvimento da mediunidade e esse doar ele acarreta em nossas vidas, gente, não tem mais como você voltar atrás. E a mediunidade, ela não é exercida somente dentro de um centro espírita. A mediunidade, ela é uma função nossa 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou 66 se for bissexto, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós nos desligamos do corpo físico nessa vida. Ou seja, mediunidade e médium, gente, não tira férias. Não tem quarentena, não. Não vai ter quarentena e vai ter que se dobrar na vida e vale muito a pena. Creiam, gente, vocês estão falando com uma pessoa que muitas vezes, quando alguém me conhece, diz: essa daí é meia piradinha, vive mais do outro lado do que nesse. Mas, graças a Deus, são 15 anos, gente, que eu não consigo e eu não posso deixar de exercer a minha mediunidade todos os dias. Dói muito, derruba às vezes muito, eu choro pra caramba. Sinto todas as sensações que vocês possam imaginar no mundo difíceis,
muito, mas vale a pena prosseguir, creio, vale a pena prosseguir. Ó, vou continuar com esse Paulinho, saudades. Eu vou continuar lendo essa partezinha aqui que eu acho importante. Olha, nós vivemos mediunicamente entre dois mundos e em relação permanente com entidades espirituais. Eu vou ler de novo, é José Colano Pires falando. Vivemos mediunicamente entre dois mundos e em relação permanente com entidades espirituais. Desprendemos-nos do corpo que repousa e passamos então ao plano espiritual. O que quer dizer isso? Por que eu falo que o médium ele trabalha 24 horas? Porque enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu sinto a presença de espírito, a vibração de muitas vezes o que vocês estão sentindo, e para eu saber transmitir, eu tenho que dosar muito as minhas palavras, porque saber, gente, não é ser. Tem inúmeras pessoas que têm uma capacidade enorme de leitura, de estudo, mas a prática da mediunidade de maneira ininterrupta, eu conheci até hoje na minha vida duas pessoas que eu posso elencar. Chico Xavier, que nasceu para essa missão, e o seu Antônio, que continua até hoje, aos 80 anos, gente, fazendo trabalho mediúnico. Nós médiuns aqui que estamos conversando, nós não temos missão. Nós temos pequeninas tarefas, muitas vezes difíceis de executar, mas creia, nós nunca estivemos tão rodeados de espíritos como agora. Espíritos que estão nos beneficiando, alimentando, orientando, porque esse plano agora, que é o planeta Terra, que está passando numa transformação de prova e expiação para regeneração, expiações, como diz meu amado senhor Antônio, vamos ter poucas daqui para frente. Vão restar as provas, e as provas são individuais. E as provas são somatórias de débitos contidos em outras existências. E são provas pedidas por nós. Ninguém sofre à toa. Nós pedimos e muitas vezes desenhamos exatamente como a gente quer que seja a nossa encarnação. A gente acha que a gente está levando, ó, chegar do outro lado, cumprir tudo. Mais ou menos uns 10, 15% no máximo a gente cumpre. Tá bom? Mas tá bom, tá ótimo. Posso continuar aqui? Ó, quando a gente fala que trabalha 24 horas por dia, é porque a gente pode ficar 12 horas acordadas, 18, e a hora que a gente vai nanar, nosso corpo material fica aqui e nosso espírito, então, liberto, vai procurar, e muitas vezes em outras moradas, fazer o nosso trabalho, tá? Então, assim, em torno de umas 2 horas da manhã, começa um trânsito lá, que se vocês tiverem GPS, até melhor, tá? Mas nós estamos sempre trabalhando, graças a Deus. Ó, continuando aqui. Porque a mediunidade, como diz Herculano, tem sua essência na liberdade do espírito. Por isso que muitas vezes a gente acorda cansados ou com sensações plenas, de que a gente fala, nossa, tão repousado essa noite. Não é a qualidade nem a quantidade de horas, mas o que o nosso espírito chegou a fazer, realizar e viver do outro lado da vida. Mais um trechinho que eu acho legal ler para vocês. Mediunidade é uma manifestação do espírito através do corpo. No ato mediúnico, tanto se manifesta o espírito do médium como o espírito do qual ele atende e serve. Os problemas mediúnicos consistem, portanto, simplesmente na disciplina de relações entre espírito e corpo. É o que nós chamamos de educação mediúnica. Oi, Thelminha. Educação mediúnica. Não precisa tornar-se santo para ser um bom médium, apenas um homem de bem. O médium deve ser espontâneo, natural, numa criatura humana normal. Eu vou repetir, nem eu, nem ninguém que nós conhecemos, tirando a exceção do nosso amado Chico Xavier, merece devoção.
Nós merecemos respeito, como qualquer pessoa ao meu redor merece o meu respeito. Meu carinho, meu amor, depende do que a pessoa vai poder conquistar, né? Nas nossas relações. Mas não santifiquem nenhum médium, porque nenhum médium, gente, está conseguindo salvar nesse momento o planeta Terra. O máximo que a gente vai conseguir é fazer nascer um sorriso no rosto de uma pessoa que estava em prantos, levar uma palavra para uma pessoa que te pede ajuda no WhatsApp, fazer uma prece. Ah, essa, gente, essa orientação que o André Luiz traz para a gente em inúmeros livros de aspecto científico do que é o pensamento embutido de amor em uma oração. Quais são os caminhos dessa energia eletromagnética condensada e purificada? Aí vocês vão ver onde mora o verdadeiro remédio. Onde está o verdadeiro remédio? Vou ler esse finalzinho aqui pra gente, desse capítulo, tá bom? A matéria se torna o médium do espírito, ou seja, o corpo material aqui. Assim, a vida é uma permanente manifestação mediúnica do espírito que por ela se projeta e se manifesta no plano sensível material. O inteligível, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, dá sua mensagem inteligente através de infinitas formas da natureza, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, aonde a mediunidade se define então em plenitude. A responsabilidade do homem, da criatura humana, expressão mais elevada do médium, adquire dimensões cósmicas. Ele é o produto multimilenar da evolução universal e carrega em sua mediunidade da perdão, ele é o produto multimilenar da evolução universal e carrega em sua mediunidade individual o pesado dever de contribuir para que a humanidade realize o seu destino cósmico. Caraca, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A primeira vez que eu entrei completamente medrosa, né, num trabalho então dirigido pelo seu Antônio, um trabalho mediúnico, eu fiquei tão assustada, mas ao mesmo tempo tão maravilhada, porque eu só me senti acolhida desse jeito no colo da minha mãe. E mesmo assim, a minha mãe, por ser a minha mãe, me amar tanto, ela não sabia dar todas as respostas para os sintomas que eu estava tendo, para as sensações que eu percebia, para as circunstâncias que eu vivia. Eu não quero que o médium pense nesse momento que a morte, gente, seja a causa principal dos sintomas que nós estamos tendo. Não. Nós estamos começando a lapidar, sim, todo o nosso planeta, toda a estrutura física e energética do planeta Terra, mas nós estamos lapidando a nós mesmos. Então, gente, a hora que o medo e a incerteza, a insegurança chegar até vocês, pensem no seguinte: que todas essas milhares de mortes que estão acontecendo no mesmo por dia, né, no nosso planeta Terra, eles não estão acontecendo por indisciplina, seja das pessoas que estão fazendo a transição, ou seja, pela a espiritualidade estar distraída. Não, existe um porquê para isso tudo. E para eles, por mais difícil que possa parecer a conclusão da vida material, eles estão chegando do outro lado totalmente estruturados, tutelados. O que fica para o médium na atualidade, obviamente, muitos espíritos que estão deixando a vida material vão chegar do outro lado e vão sentir a mesma coisa que a maioria de nós sentimos, que é aquele, poxa, não deu tempo de eu fazer tudo o que eu precisava. Não deu tempo. Poderia ter sido diferente. Eu poderia estar quites com a minha consciência, né? E falar, eu fiz o meu melhor, absolutamente em todos os sentidos, o meu melhor, com coragem, com astúcia,
sem levar em consideração o julgamento alheio, saber até onde eu podia chegar e até onde nós podemos chegar, segundo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, até onde eu não cause dor na outra pessoa. Então, muitas vezes, gente, o fato de eu ser bruto, indiferente, incapaz de me colocar no lugar da outra pessoa, né, que é a nossa tão amada empatia, me faz sim naquele momento, tá um pouquinho em débito com aquilo que eu poderia fazer. Com quem? Com a outra pessoa? Não, com a minha própria consciência. Porque do outro lado da vida, gente, para nós, aquilo que não era visível se torna muitas vezes a nossa realidade. Então, não tenham medo, não deixem que a quantidade de mortes que nós estamos tendo ao redor do nosso planeta seja um motivo da dor, da insônia, da incerteza, porque o que está pairando aqui, que está no inconsciente coletivo, André Luiz fala muito disso, é o medo, porque nós temos medo daquilo que nós não controlamos. E é uma pseudo certeza, sabedoria essa, achar que a gente tem controle sobre as coisas. Nós não temos. Então, o que, que eu vou fazer com essas 24 horas que amanhã, de amanhã na quarta-feira, eu vou tentar fazer o meu melhor com o quê? Com a somatória daquilo que eu conquistei até hoje. O que eu sou, o que eu sei. O que, que eu posso fazer para melhorar? E precisa de mudança. Porque às vezes, gente, nós nos deparamos com situações na nossa vida, e me lembro muito um caso em que um senhor, né, ele tinha que. Ele estava todo ansioso. Ele estava ansioso. E o dia dele começou ruim. Ele mais ou menos assim o conto. Ele levantou da cama, torceu o pé, já começou, nossa, que coisa horrível, que dia miserável, o que, que vai acontecer agora? Depois ele acabou, deu 2 passos para sair lá da casa dele, ele tinha uma consulta médica, ele perdeu o ônibus, né? Daí começou a xingar, perdeu o ônibus, ficou atrasado para a consulta, ligou para remarcar. Daí um amigo passou para pegar ele de carro, o carro do amigo quebrou. Imagina, né? Isso no decorrer de poucas horas. Foi um dia exaustivo, ele estava nervoso, ele xingava, ele estava assim insuportável, a esposa não podia nem chegar a falar com ele. Daí, a hora que ele deitou na cama, ele sentiu uma movimentação assim, deu aquela vontadezinha de ele fazer xixi, levantou correndo, foi para a hora que ele volta, tinha uma cobra enorme na cama, né? Daí ele fala: Meu Deus do céu, olha só que coisa. Deita, dorme, e em espírito ele tem um colóquio com outro espírito. E o espírito diz assim: o nome, né? Fictício aí. Poxa, seu Manuel, olha, nós salvamos a sua vida várias vezes. Não amanhecer a hora que o senhor torceu o pé, era para o senhor ter caído e batido a cabeça. Depois, no ônibus, teve um acidente, o senhor não ficou sabendo? O pneu do teu amigo furou porque ele ia colidir, né? Ia ter uma colisão com um trem. E no final das contas, a gente conseguiu aí fazer com que o senhor não fosse picado pela cobra. Por quê? Porque nesses últimos tempos, o senhor tem feito por merecer viver uma vida mais longa. Então vamos alongar os nossos dias, gente. Por mais que exista a lei de causa e efeito, obviamente é um conto, tem aí a sua correlação com aquilo que a gente está tendo como experiência agora. As pessoas que não tiverem enquadradas, e nós podemos mudar a cada segundo, né? O modo com que a gente vai desenhar a nossa vida, para que a gente possa chegar do outro lado e ter olhado para trás e falar, valeu a pena. O recado, gente, de hoje é em relação a isso. Médiuns, médiuns, aproveitem a oportunidade. Nós não temos mais, para quem frequenta conosco, né, no Grupo Esperança, nós não temos mais as reuniões, mas quanto eu daria e quanto nós precisaríamos tê-las. O que eu daria para que a gente pudesse se abraçar? Para que nós pudéssemos trocar de maneira fluídica os passes magnéticos.
para que as nossas reuniões, gente, com as cirurgias espirituais pudessem ocorrer. Mas nós não temos. Mas nós sabemos que a expressão, a expansão da tarefa dos espíritos é incansável. Então, hoje, depois dessa conversa nossa, vamos utilizar, né, usufruir de tudo aquilo que a gente já aprendeu nesse pouquíssimo tempo que nós temos aqui na Terra, mas que com certeza a gente ganhou aí, gente, uma expressão muito maior de esperança nos nossos dias, principalmente na atualidade, por sermos espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita. Em relação, gente, a maior parte do pessoal que falou que está aí com insônia, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, uma coletânea de preces, preces na hora de dormir. Peçam a Deus para que vocês possam ser úteis e restabelecerem as energias que vocês necessitam para o cotidiano, para o dia a dia. Abasteçam-se de água. Se vocês soubessem, a gente tem um capítulo aqui do nosso lar, que é o Bosque das Águas. Tem um local, né, nessa cidade espiritual que é o nosso lar, onde os grandes amores, os amantes se encontram, né? E ele esboça para a gente aqui coisas que muito provavelmente a gente vai ver aqui no planeta Terra. Ah, vai demorar 10, 20, 30, 50 anos, não interessa. Em espírito, eu posso vir um dia dar uma visitadinha aqui, ver como é que vão estar os meus netinhos, né? Como é que vão estar as minhas filhas? E ele fala o tanto que a água, gente, ela é importante como um veículo de fluidos de qualquer natureza. Então, toda hora que vocês estiverem aí sentindo um pouquinho mais de aflição, incerteza, dores físicas, abasteçam-se de água, né? Vocês mesmos podem fazer uma prece colocando como imposição de mãos no copo da água, deixando essa energia que a gente tem. Nós somos, gente, um sonho de Deus. Nós somos uma criação de Deus, nós somos uma energia condensada, onde eu posso expandir o meu melhor ou o meu pior através do meu pensamento e das minhas intenções. Coloquem a água na vida de vocês, bebam, gente. A gente não precisa se alimentar em demasia, controlar a respiração, né? E o médium, gente, ele vai saber quando aquilo é dele ou não. A gente vai intuir quando chega uma sensação de maneira muito rápida, muito abrupta, né? A coisa que o médium não pode deixar de cultuar é o pensamento de saudades de alguém, o carinho, o abraço de alguém que já se foi ou que está longe. E quando essas emoções elas participarem mais do nosso dia, alimente essas emoções com coisas boas, né? A gente tem, o ser humano ele tem essa coisa muito forte que é a negação, né? Ah, não, eu não posso sentir saudades, não. Isso é a realidade, está acontecendo mesmo. Tem gente que é pessimista por natureza, né? Não façam isso. A gente está vendo uma mudança tão divina que vai levar um tempo ainda para a gente conseguir sentir essa leveza entre as pessoas. Mas o planeta está agradecendo, o céu nunca esteve tão azul, as borboletas estão lindas, as crianças continuam a sorrir, os velhos continuam a sonhar, os músicos continuam fazendo músicas, as pessoas que gostam da natureza estão mais compenetradas do que nunca. A gente está vendo que todos os nossos dons, de todos os estilos, quem gosta de cozinhar, quem gosta de fazer crochê, né? Quem gosta de atuar em outras áreas, o pessoal está usando essa criatividade de maneira espontânea e está fazendo bem. O que a gente não pode é deixar parada, gente, essa energia. Deixem fluir. Levem, isso é um dever de casa que eu vou deixar para vocês. Levem para as pessoas sempre uma frase de esperança. A pedagogia da alma, né? É a doutrina espírita. A gente sabe
Se você chegar para uma pessoa que está ao ponto de dizer adeus a um ente querido, você dizer que do outro lado existe uma vida e que do outro lado ele vai encontrar seres que ele já viveu nessa encarnação e que um dia nós vamos todos nos encontrar, vocês vão ver no rosto triste e nos olhos muitas vezes calados, né, fechados, uma expressão de poxa, será? E esse será, que é o ceticismo, gente, ele vai acabar um dia com aquilo que nós, ainda em palavras pobres, chamamos de morte, tá? Se vocês tiverem o nosso lar aí com vocês, a gente já vai encerrar, gente, e vocês conseguirem ver esse capítulo que é o Bosque das Águas, leiam, que vocês vão ver o que, que é capaz, a água, o que, que ela é capaz de fazer nas nossas vidas, tá bom? Ai, linda, olha, deixa eu relatar um pouquinho rapidinho aqui. A gente começou mais ou menos esse horário. A Silvia falou que durante a prece inicial me veio um choro incontrolável. Silvia, com certeza as sensações que você vê, a Raquel também chorou, a Sueli está emocionada, o Roberto falou que sente falta dos trabalhos. Silvia, você também, Raquel, muito provavelmente vocês estavam aí em sintonia com algumas pessoas que precisavam, né, de prece, de esperança, de palavras de acalento, e, e deu um alívio. E o choro, gente, ele é uma forma, a forma de expressão de gratidão mais íntima nossa e também dos espíritos que nos circundam, tá bom? A pergunta é essa: vocês deixaram de amar uma pessoa porque ela morreu? Nem essa pessoa deixou de amar vocês por estar do outro lado da vida. Os reencontros, gente, de almas afins ou de espíritos simpatizantes, né? Eles acontecem, vão acontecer ainda por um longo período, tá bom? Esse foi o recado. Silvia, agora, a Silvia tá com o coraçãozinho acelerado aí. Agora, na hora da prece final, gente, assim que a gente acabar o agradecimento, vocês bebem lentamente a água que vocês deixaram aí do lado. Se alguém esqueceu, pode pegar lá, tá bom? Bebam goles assim, abençoando essa água, que é o maior conduto, gente, para a espiritualidade depositar para a gente o medicamento, a energia que a gente precisa nesse momento, tá bom? Eu deixo aqui um beijo enorme para vocês. Ai, Lucas, beijo. Lucas, ó, um beijo da tia Andréa para você, Thelma, não esqueci. Lucas, eu espero que o Nutella esteja me vendo também, tá bom? Nutella é um gatinho, gente. Beleza? Gratidão a você, Patrícia, linda, querida. Vamos agradecer, Rose. Um beijo. Vamos agradecer, então, a gente colocar uma música agora. E vamos fazer uma corrente juntas, Flávia, saudades. Vamos pensar agora. Essa música particularmente me emociona muito, que a gente está numa cidade espiritual e que nós estamos rodeados de espíritos. Não existe vida, morte, não existe plano espiritual, plano material. Nós estamos todos juntos. E se vocês estão num ambiente sozinho, no quarto, na sala, na casa de vocês, e vocês tiverem alguém com vocês, entrelacem as mãos. Pensem em entes queridos que já antecederam vocês na vida espiritual. Pensem em alguém que vocês desejariam estar abraçados, que vocês gostariam de estar conversando, os amigos, os parentes, todos, os amores. E vamos agora agradecer. Nessa noite, onde inúmeros seres ainda choram por vidas que se transformam. Nós, como espíritas, lembramos
de vocês, queridos irmãos de luz, com a nítida certeza, como aquela cena do filme O Nosso Lar, que retratava a Guerra Mundial. As pessoas chegavam caminhando, eram crianças, jovens, idosos, todas as nacionalidades, todas as crenças, todas as idades, todas as etnias. E essa coletividade de espíritos que aguardam os nossos irmãos em um portal, em portais inúmeros das inúmeras cidades espirituais que populam o nosso planeta, de braços abertos encontram nossos irmãos. E que o alívio chegue através de pensamentos nobres nossos, desse pequeno grupo de pessoas, às famílias. E que muito em breve, gente, o nosso planeta, através da ciência, comprovando a existência da vida no além do túmulo, vai fazer com que corações tristes, ainda retratando a morte, um dia sejam capazes de dizer somente até breve. Eu peço aos médiums, a todos os tarefeiros do Grupo Esperança, que tenham muita calma, muito equilíbrio, muita perseverança, de que muito em breve, gente, o alívio para todos nós chegará através de bônus de todos os dias de trabalho que nós tivemos na Terra até hoje. Esperança, amor e principalmente muita coragem. Que assim seja. Eu queria ficar lendo todas as mensagens, mas eu juro que eu vou tentar fazer depois. Agora eu tô morrendo de fome, tá? Que eu não tive tempo ainda de comer, cheguei correndo. Deixo um aviso para vocês, gente, que se por questões de trabalho a gente não conseguir fazer a live às segundas-feiras, por enquanto fica sempre às segundas-feiras, tá bom? Nós vamos avisá-los. Eu espero ter podido contribuir de certa maneira para levar um pouquinho, um tantinho, gente, de calma ao coração de vocês. Silvia, fica com Deus. Um beijo, Raquel. Muito obrigada a todos, gente. Até daqui a pouco. Quem sabe à noite eu não passo aí em espírito para a gente dar uma voltinha, tá bom? Beijo. Obrigada.